Bom, então, né, essa questão da descrição e da pragmática vai me permitir compreender, justamente, né, a partir da descrição, compreender cada elemento desses e como é que eles estão articulados, como é que eles estão funcionando, né? E nesse sentido, então, o sistema tem essas três elementos aqui, da entrada, transformação e saída, e a gente vai ver que esse funcionamento dele está dirigido a uma finalidade que ele vai ter, né? E essa finalidade vai ser identificada justamente por essa pessoa que está, de alguma maneira, procurando descrever esse sistema, né? Vai identificar isso. Nesse caso aqui, né, a respiração, por exemplo. Mas o sistema ele também é interessante porque ele possui um limite, né? Então, quando eu faço essa descrição, eu vou ter que, de alguma maneira, definir quais são os limites desse meu sistema. O que que inclui aqui e o que que não inclui, né? Por exemplo, o coração não está aqui nessa figura, né? Por quê? Porque provavelmente ele não tem nenhum vínculo, né? Ou não diretamente, com esse, enfim, dentro dessa finalidade aqui que é a respiração, tá? Não que não haja, né? Mas dentro dessa ideia aqui, é algo menos importante nesse sentido, né? Para essa finalidade de descrição aqui, né? Ao mesmo tempo, quando eu defino um limite também, né? Eu defino o que está dentro, o que está fora do meu sistema, eu posso compreender melhor quando existe algum problema, né? Algum distúrbio nesse sistema. Por exemplo, se eu tenho um corpo estranho, né? Se eu não sei, respiro aqui algum farelo, alguma coisa que vai interferir aqui, né? Esse próprio sistema vai dizer, não, isso aqui não né? Digamos assim, é um corpo estranho, vai procurar, dentro dessa ideia do sistema que ele tem uma regulação, né? Ele vai procurar expelir aquele corpo. Então, o sistema, ele de alguma maneira, ele tem também um conjunto de regras nesse sentido, né? Além dessa finalidade, desse limite, ele tem esse conjunto de regras de funcionamento e que ele vai procurar manter esse equilíbrio, né? Quando esse equilíbrio de alguma maneira ele é afetado, né, o próprio sistema procura se regular, né, procura restabelecer essa regra anterior, né? Tem uma série de mecanismos de defesa nesse sentido, né? E por isso então que o sistema também pode ser entendido como algo que tem uma retroalimentação. O que é uma retroalimentação, né? Ele está sempre sendo alimentado e de alguma maneira ele, né, se a gente for ver essa questão aqui, né, tem uma saída e depois da saída eu tenho uma nova entrada, um novo processamento e tem esse movimento circular, né, que é um pouco essa ideia de feedback, né, que é a tradução de retroalimentação. Feedback, retroalimentação é a tradução do português, né, de feedback. Então, a partir dessa retroalimentação, eu também tenho uma série de indicadores que permitem ver se o sistema está funcionando ok ou não, né? E aí, então, também essa visão, né, de sistemas, ela nos permite a visualização de subsistemas, né? Ou seja, desse todo que está articulado, mas ao mesmo tempo eu posso cada vez mais entrar a fundo, né? Ou diminuir a escala, como se eu pegasse um microscópio, né? E ver que cada elemento desses aqui eu tenho uma série de... eu posso fazer um subsistema à parte, né? Uma descrição pormenorizada e de como é que funciona cada partezinha dessas, né? Então, eu tenho essa questão da vinculação entre a parte e o todo, né? De alguma maneira, dentro dessa teoria dos sistemas, né? Eu tenho esse conjunto que é o todo, que eu posso entender ele a partir de uma ideia de sistema, e depois eu vou ter essa parte. E essa parte eu também posso entender a partir de uma ideia de sistema. Então eu tenho essa vinculação, né, entre parte e todo, que vai nessa escala. Se a gente for pensar, por exemplo, os diferentes níveis, né? Se eu pego a ideia de um sistema solar, do sistema solar eu tenho a Terra, dentro da Terra, né, eu tenho, não sei, as diferentes atmosferas, continentes, enfim. Então, como é que essas diferentes escalas vão se articulando, né, e vão permitindo essa nossa compreensão de sistemas e subsistemas nesse sentido, né? E isso é o que a gente chama do princípio hologramático, né, de ver o todo na parte e a parte no todo, nesse sentido, né? E aí, então, a gente tem diferentes exemplos de sistema, né? Então, a gente percebe que esse modo de entender o mundo e de compreender as coisas não teve origem no turismo, né? Teve origem, enfim, na própria filosofia, teve um impulso bastante grande na biologia, com a ecologia, né? E depois, principalmente, também com a teoria cibernética, os sistemas de informática, né? Se a gente for ver esse sistema de computador, o sistema operacional, né? Como é que isso tudo auxiliou, né, a desenvolver esses diferentes elementos, né? Então, se a gente for pensar que posso ver um carro, por exemplo, como um sistema, e
noção dos subsistemas, né? Eu tenho o sistema elétrico, o sistema de direção, transmissão, suspensão, e como esse todo está articulado para promover essa finalidade, né? Que é o carro se deslocar, né? E de alguma maneira, se eu tenho algum problema em algum elemento desses aqui, né? Eu tenho um problema no sistema como um todo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema, não sei, no sistema elétrico, né, que a bateria do meu carro não funciona, bom, isso vai afetar uma série de outros elementos do carro, né, como o sistema de direção, enfim, a transmissão também não vai funcionar, né? Eu tenho essa interconexão, né? Então essa visão sistêmica procura sempre ver essa conexão entre o todo e as partes, né? Mas claro que esse sistema aqui, né, o carro, ele é uma máquina, é algo bem, de alguma maneira assim, duro, né, num certo sentido de que eu tenho bem definido quais são as partes, como é que é essa inter-relação entre elas, né, e uma relação menor com o exterior, né, que é diferente, por exemplo, se a gente pensa num outro sistema que é a célula, né, como essa célula, a célula também pode ser vista como um sistema e como ela interage, né, com esse ambiente, e como cada elemento desses aqui, não vou aqui retomar todas as aulas de biologia de vocês no ensino médio, mas cada elemento desses tem uma função, né, que contribui para esse funcionamento da célula. Eu também tenho a membrana aqui de fora, né, ou seja, eu tenho um limite em relação a isso, né, e como isso está interagindo sempre com o meio e está, de alguma maneira, sendo influenciada por ele, né. Bom, então, visto esses dois exemplos de sistema, né, eu acho que talvez vocês também possam pensar em vários outros, né? Vamos procurar então compreender como é que essa ideia de sistema e de teoria dos sistemas ela pode ser aplicada para a gente compreender o turismo, tá certo?